Bactérias, vírus, fungos e protozoários são seres parasitas que evoluíram e se adaptaram a viver e se multiplicar em diferentes espécies animais, podendo ou não causar doença. Uma vez em seu hospedeiro, estes seres podem ser transmitidos de um indivíduo para o outro, inclusive entre diferentes espécies. Curioso o fato de que mais de 75% das doenças animais podem afetar seres humanos. Essas doenças, que são transmitidas de animais para seres humanos ou vice-versa, são chamadas zoonoses e são responsáveis por 60% das doenças infecciosas que acometem os seres humanos. Nos últimos anos, o surgimento de novas doenças aumentou bastante e algumas delas nos causaram muito prejuízo, tanto à saúde humana quanto à nossa economia. Várias doenças fizeram manchetes por causarem ou ameaçarem causar grandes pandemias, tais como ebola, gripe aviária, síndrome respiratória do Oriente Médio, síndrome respiratória aguda grave, vírus do Nilo Ocidental e doença do vírus Zika. Todas elas têm algumas coisas em comum. Sua origem é proveniente de animais e são chamadas doenças emergentes, ou seja, são doenças novas, nunca observadas antes. Os patógenos causadores dessas doenças têm reservatórios de longo prazo em hospedeiros de vida selvagem, ou seja, persistem muito tempo sem causar doenças nesses animais. No entanto, doenças emergentes e aquelas com potencial de causar pandemias não são as únicas zoonoses problemáticas. As doenças zoonóticas negligenciadas são endêmicas, ou seja, acontecem em regiões geograficamente menores, que afetam as populações mais pobres e recebem muito menos atenção e financiamento internacional do que as doenças emergentes. As zoonoses negligenciadas persistem em comunidades com problemas complexos de desenvolvimento. A preocupação global atualmente concentra-se no antraz, tuberculose bovina, brucelose, raiva, cisticercose e algumas outras doenças. Todas elas têm uma forte relação com a pobreza, pois nas comunidades em condições precárias existe uma proximidade muito grande de pessoas e animais, tanto domésticos quanto selvagens. Apenas nos últimos 20 anos, a humanidade passou por epidemias que levaram milhares de vidas. Ebola, gripe aviária, gripe suína, Zika vírus, dentre outras. Sem contar com a reemergência de algumas doenças que eram comuns e haviam sido praticamente erradicadas, como a dengue e a febre amarela. A guerra contra essas doenças sempre existiu, porém nunca foi tão frequente como nos dias de hoje. Em média, uma nova doença infecciosa surge em humanos a cada 4 meses. Isso pode ser explicado pelo drástico aumento na intervenção humana nos meios naturais que iniciou no século XX. Vale lembrar que o século XX foi um período de atividades ecológicas sem precedentes, com reduções drásticas nos ecossistemas naturais e na biodiversidade, além do aumento acentuado da população e da criação de animais domésticos. A transmissão de patógenos de animais para o hospedeiro humano pode acontecer de diferentes maneiras. Contato direto com o animal infectado ou seus fluidos, como a saliva, sangue e urina. Contato indireto com as áreas onde os animais vivem ou objetos e superfícies que estejam contaminadas. Pode acontecer também por meio de um vetor, como a picada de inseto ou carrapatos. Pode ser transmitido por alimentos, quando se come ou bebe algo contaminado. E os cientistas geralmente consideram 3 coisas para que os patógenos virulentos iniciem um novo movimento de um hospedeiro animal para o hospedeiro humano: mudanças no ambiente, mudanças no hospedeiro ou mudanças no próprio patógeno. Embora a maioria dos patógenos sejam originários de animais selvagens, a prática da pecuária serve como uma ponte entre o patógeno e os seres humanos. A transmissão zoonótica dos hospedeiros da vida selvagem diretamente para o hospedeiro humano é incomum. Os animais domésticos geralmente preenchem essa lacuna. Um grande exemplo é a gripe aviária, no qual os patógenos circulavam primeiro em aves selvagens, depois infectaram aves domésticas e então foram transmitidos aos seres humanos.
Esse processo é favorecido pela criação de animais em bandos e rebanhos, o que gera os chamados animais geneticamente similares. Essa característica é devido a uma seleção artificial para fins de produção, o que acaba tirando sua capacidade natural de obter variabilidade genética, essencial para a resistência às doenças. Essa vulnerabilidade é conhecida como efeito monocultura. Outras causas que aumentam a probabilidade de haver um surto são as mudanças ambientais ou distúrbios ecológicos, como a intensificação agrícola e assentamento humano, invasões em florestas e outros habitats. Exemplos de zoonoses emergindo quando a Terra é limpa para a atividade humana podem ser encontrados por todos os continentes do planeta. Pesquisadores observaram 335 eventos de novas doenças infecciosas entre 1940 a 2004, sendo que 60,3% eram zoonoses e 71,8% das zoonoses originárias de vida selvagem. As mudanças climáticas são um fator importante para o surgimento de doenças. Ela influencia as condições ambientais que interferem na sobrevivência, reprodução, abundância e distribuição de patógenos, vetores e hospedeiros, e existe ainda evidências sugerindo que surtos ou doenças epidêmicas podem tornar-se cada vez mais frequentes à medida que o clima continua a mudar. Mudanças no comportamento humano também são fatores determinantes para o processo das doenças zoonóticas emergentes, como viagens, migração, comércio de animais silvestres, globalização, urbanização e a mudança na alimentação do ser humano. As mudanças nos patógenos ocorrem à medida que evoluem para explorar novos hospedeiros, ou mesmo para se adaptarem às mudanças nas pressões evolutivas. Um exemplo disso é o surgimento de resistência a medicamentos antibióticos. A resistência antimicrobiana é o resultado de os patógenos serem expostos a medicamentos antibióticos, levando a uma construção de resistência ao longo de suas gerações de vida curta. Isso ocorre mais comumente quando as pessoas são tratadas incorretamente com antibióticos. Os antibióticos também são amplamente utilizados ou mal utilizados na medicina veterinária e a resistência a eles está crescendo em animais domesticados, especialmente em sistema de produção de estilo industrial.